por que não fazemos mais sacrifício de animais ou também não apedrejamos aí os adúlteros? A gente vê que no Antigo Testamento isso está contido, né? Mas e hoje? Por que nós não praticamos mais tal práticas? Nós sabemos que o povo judeu, 5.000 anos atrás, né, 3.000 anos de Cristo, então, quer dizer, ali nos tempos do Egito, naqueles primórdios da sociedade, não só no Egito, mas também os povos que habitavam aquela região, né, ainda eram povos que tinham uma cultura primitiva. Então, algumas das regras que Deus deixa, como o apedrejamento, o próprio povo judeu, mais próximo a Cristo, eles já foram deixando. Eles já foram verdadeiramente já tirando algumas práticas, seja pela cultura grega, seja por imposição romana, seja por um avanço gradual da sociedade. Nós sabemos que o direito romano tem uma história muito importante, uma influência sobre o Ocidente até hoje. Então, quer dizer, esse desenvolvimento da sociedade, né, fez com que o apedrejamento fosse cada vez menos, né, utilizado. Agora, o que Jesus deixa para nós quando aquela mulher foi, né, ali para ser apedrejada? Ele não permitiu. Então, para nós, é importantíssimo nós olharmos o que Jesus fez, né? Da mesma forma, alguns outros questionamentos, quando os fariseus perguntaram, devemos pagar impostos? Né? Jesus, então, ele pega ali uma moeda e diz assim, de quem é a imagem que está nessa inscrição? Lá em Mateus capítulo 22. E aí foi dito por Jesus aquela célebre frase, né? Dai a César o que é de César. Então aqui Cristo nos dá uma baliza muito importante, que nos tempos do povo judeu, que vivia numa cidade, né, e essa cidade muitas vezes murada, né, ali era inadmissível que você pagasse um tributo, um imposto a outra nação ou quem quer que seja, né, a não ser ao templo. Então aqui Cristo ele já trabalha de forma diferente, principalmente que Cristo já estava visando a abertura do evangelho aos gentios. Ele sabia que o evangelho iria se espalhar por toda a terra, né? Então, a palavra de Deus vai mostrando esse desenvolvimento. Agora, nós temos que entender, e é isto que para nós é o mais importante, né? Que Cristo, para nós, é tudo. Por isso também que nós não sacrificamos. Uma das passagens que mais me chama a atenção nesse assunto está lá no capítulo 2 do livro de João. Na verdade, no capítulo 1, João Batista já declara, né? Quando ele vê Jesus, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Então ele já fala, ó, aí está o Cordeiro de Deus. No capítulo 2, muito conhecido, o capítulo 2 de João, porque é o capítulo que Jesus faz o seu primeiro milagre, né? Que ele transforma água em vinho, mas no final do capítulo tem uma consideração importantíssima para a nossa fé, porque Jesus ele vai no templo, e quando Jesus está no templo, ele fala algo assim que deixou as pessoas pensativas, né? Ele fala assim, ó, eu destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. Aí os judeus falaram assim, ó, há 46 anos nós estamos edificando esse templo, aquela construção, né, que Jesus falou mais para frente, ó, não ficará pedra sobre pedra, né? Então, aquela construção já estava há 46 anos sendo levantada. Aí Jesus vem e fala assim, ó, eu derrubarei esse templo onde era feito o sacrifício, o ofício sacerdotal,
os turnos. A centralidade da vida judaica era o templo e a cidade de Jerusalém. Jesus vem e diz assim: eu derrubarei esse templo e o reedificarei em 3 dias. Todos ficaram, né, abismados. Mas no versículo 22 de João, capítulo 2, diz assim: depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Por quê? Eles sabiam que depois da ressurreição de Jesus, eles se lembraram. Então falaram: não, agora sim nós entendemos que Jesus está falando do seu corpo, dele. Então quem que é o nosso templo agora? Que ele que foi derrubado, foi levantado em 3 dias. É o próprio Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós nos arrependemos, oferecemos os nossos sacrifícios de louvor ou de expiação de pecado. Ele que morre por nós, ele que ressuscita. Então, quer dizer, tudo aquilo que era feito no templo, agora repousa sobre Cristo. Ele é o nosso templo. Que maravilha isto. Então, qual que é a dificuldade? E concluo por aqui para nós irmos mais adiante. A dificuldade é que muitas pessoas, elas entendem que de tão cheio de autoridade que são as palavras de Cristo e posteriormente as palavras dos apóstolos, aquilo que veio antes não tem valor de forma alguma. Como o nosso pastor Misael já disse, a Bíblia utilizada por Jesus e pelos apóstolos, as Escrituras, é o que hoje se chama Antigo Testamento. Então, é a partir do Antigo Testamento, do que se chama Antigo Testamento, nós conhecemos a revelação de Jesus. Se nós desprezarmos a lei e os profetas, nós não entenderemos Cristo. Se nós só olharmos para as declarações de Cristo, sem olharmos para as leis e os profetas, nós entenderemos as declarações de Jesus errado. Porque aquilo que Jesus manteve, ou aquilo que Jesus deu a sua autoridade e de alguma forma mudou, ele o fez olhando para a lei e para os profetas. Então é fundamental que nós observemos e obedeçamos a lei e os profetas, aquilo que é o Antigo Testamento, que a partir dali que nós teremos uma compreensão do que é a palavra de Deus e do que é a revelação perfeita de Deus.